A gravação da aula do dia 29 de abril. Queria agradecer a presença de todos. Vamos dar continuidade naquela aula nossa que a gente começou na semana passada, em que a gente fez a modelagem desse edifício. E acabou que, por descuido meu, eu dei a aula, gravei, né? A aula está gravada aqui na minha pasta e eu acabei que eu não joguei essa aula na plataforma. Alguém me pediu lá no grupo, acho que foi o Evandro. O Evandro acabou de me pedir, eu esqueci. Na hora que ele falou, pessoal, coloca a aula na plataforma. Que eu lembrei que eu terminei a aula e esqueci de colocar essa aula dar o upload dela, carregar ela para o nosso banco de aulas. Tá bom? Então, aí terminando a aula de hoje, eu coloco as duas de uma vez. Então, recapitulando, na aula passada a gente fez a modelagem desse edifício, né? Ensinei vocês a calcularem os coeficientes de pressão, de vento, que são os coeficientes de arrasto. Então, a gente clicou aqui nessa tela aqui de configuração do vento, e o principal aqui, eu diria que assim, o que tem um pouquinho que é um pouquinho mais, dá um trabalho um pouquinho maior, é a questão só do cálculo dos coeficientes de arrasto, que são esses coeficientes que a gente tem que ir lá no ábaco da NBR, cara, pegar as proporções do prédio para poder chegar nesses coeficientes. O restante, basicamente, aqui é só leitura de norma, né? Leitura de tabela e preenchimento. Então aqui eu diria que não tem tanta dificuldade. Aqui tem uma certa dificuldadezinha, porque tomar um cuidado para não errar na hora que está tomando as referências. Aí falamos um pouquinho também sobre o que é o efeito de segunda ordem. Falei de uma forma muito superficial e rápida. Eu acho que eu não consegui assim me aprofundar no assunto. Isso a gente vai... Eu vou marcar uma aula em separado só para a gente falar de efeito de segunda ordem global, né? Esse aqui seria o efeito de segunda ordem global, para poder avaliar o deslocamento final da estrutura e a estabilidade dela, considerando que quando o vento age na estrutura, ele desloca um pouquinho o prédio, e esse um pouco que ele desloca gera um deslocamento adicional em função do peso da própria estrutura, mais as cargas permanentes e sobrecargas não estarem mais alinhadas com o centro de gravidade do prédio. Então, o vento desequilibra um pouquinho o prédio, e esse desequilíbrio gera um esforço adicional. Então, o programa leva esses efeitos em consideração. Aí a gente calculou a estrutura. Eu acho que a gente fez o prédio, assim, a estrutura do prédio é muito simples, né? Foi um edifício que dificilmente a gente vai encontrar para calcular um edifício tão simples igual esse, porque é tudo muito simétrico, os vãos são pequenos. Então a gente teve a felicidade de, quando a gente colocou aqui os pilares, a gente colocou todos os pilares 20 por 50, aí a gente colocamos as vigas 15 por 40, ficou bem uniforme a estrutura. Assim, não tivemos grande dificuldade. Coloquei a laje maciça, uma laje tradicional maciça. Colocamos também o rebaixo das varandas. Deixa eu ver se a gente colocou. Eu só estou dando uma repassada até para eu relembrar. Aí a gente colocou aqui o rebaixo da varanda. E tivemos sortes e fomos felizes que na hora que a gente calculou não deu erro nenhum a estrutura, né? Então não deu erro, né? Não apareceu nenhum erro a ser corrigido. Eu mostrei para vocês a questão do deslocamento horizontal do edifício, né? A gente avaliou, isso o programa não avalia automático. Às vezes o prédio está uma gelatina, ele não vai acusar que o prédio está com problema de deslocamento. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem que vir aqui em combinação, a gente tem que vir aqui pegar a ação do vento, ó, e ver se esse deslocamento aqui está maior, né? Está maior que... Ó, esse aqui ele deslocou para o lado de cá. Então a gente precisa avaliar se esse deslocamento aqui está maior que H sobre 500. Né, ó. Ó, o prédio se deslocou um tantinho aqui. Ó. Na ação do vento X, ele se deslocou para cá. Então, quanto que ele deslocou? Daria para a gente fazer uma avaliação olhando para cá. Isso aqui já é uma boa ordem de grandeza, mas ele não é preciso. Então a gente tem que tomar só um certo cuidado. Ó. 10,6 milímetros é o deslocamento na direção X. Ó. Tá bom? Eu vou explicar por que não é preciso isso, porque isso aqui é um deslocamento vetorial.
Então, às vezes, você não está pegando realmente o 100% de deslocamento na horizontal. Está dando um deslocamento máximo da edificação. Aí a gente acha que está num determinado ponto e às vezes não está. Isso aqui é uma ordem de grandeza, né? E para o vento Y, se a gente pegar aqui para o vento Y, ele vai deslocar no outro sentido, ó. Então deslocou lá 15, né, ó, se a gente for pegar aqui, ó, a ordem de grandeza desse deslocamento, ó, tá 15,28 milímetros, né, ó, esse deslocamentozinho aqui, ó, algo em torno de 15 milímetros. Ah, mas eu quero ter esse deslocamento certinho, né, com mais precisão. Então eu mostrei para vocês, eu me lembro até que eu fiquei com uma certa dificuldade de lembrar onde que era, porque é coisa não usual que a gente vê todo dia e às vezes a gente esquece. Mas a gente clicou aqui na impressora, e aí deslocamento dos pilares, e aí a gente avaliou olhando aqui, ó. Olha lá, deslocamento em X, olha lá, e deslocamento em Y. Os dois a gente toma o maior, né? Então, como o 10 aqui, o 10 e o 16 é maior, então o 16 tem que estar dentro do nosso limite. Aí o nosso limite, eu também comentei com vocês que a gente tem aquele probleminha da norma, que a norma fala o seguinte, ó, o deslocamento de edifício hoje em dia seria H sobre 1.700. Só que o 1.700 seria para um vento com 30% de força, daquela força que... O que seria o vento com 30% da ação dele? Quando a gente calcula o vento com 100%, é uma rajada de vento que acontece num instante muito pequeno e pode acontecer a cada 50 anos. Então, a gente aplica essa que eu diria que é um soco, né? Um soco que o vento dá na sua estrutura. E aí você vai calcular o pilar, vai calcular as armações, vai calcular as suas sapatas para aguentar essa pancada. Muito bem, mas na hora que você vai avaliar se o prédio está deslocando muito ou pouco, a norma ela fala o seguinte, olha, então esse deslocamento não precisa ser tão rígido para o cálculo da armação, você pode diminuir o vento. Então, vamos diminuir aqui o vento para 30%. O que seria esse vento 30%? Ele multiplica a pressão do vento por 0,3. Aí ele calcula, a norma fala o seguinte, você pode fazer isso e aí calcula esse deslocamento para H sobre 1.700. Eu não me lembro qual que é a altura do prédio. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui antes. Qual é a altura da nossa edificação? Produção, pisos, editar. Ó, a gente está aí com, lá no topo do reservatório, 31 metros. Um pouquinho abaixo, 29. Então, 30 metros aí seria a altura da nossa edificação para análise de estabilidade global. Então, vamos voltar aqui. Vamos vir aqui de novo, ó, deslocamento de pilares. Pegar a nossa... Então, se eu fosse tomar o H sobre 1.700, o meu H é igual a 30 metros. 30 metros. Então, o H sobre 1.700 seria 30 dividido por 1.700, seria igual 30 dividido por 1.700, seria 0,0176 metros, que em milímetro é igual a vezes 1.000, 17,6 milímetros. Então, esse seria o meu deslocamento limite para a minha estrutura. Olhando aqui, ó, a gente poderia até falar, opa, tô quase no limite, ó. Quase que eu encostei. Dá a sensação até que daria vontade de enrijecer um pouquinho mais o prédio, né? Falar, pô, ninguém gosta de trabalhar no limite. Então, pô, 17, tô com 16, tô menor. Só que tô no limite. Há necessidade de você se preocupar? Não, porque o CIP não tem esses 30% aqui, ó. Eu já pesquisei, já tentei ver se tinha como criar uma combinação. É muito complicado fazer isso. Então é melhor deixar do jeito que está. O programa calcula não com 30%, ele calcula com o vento com aquela pressão forte, que seria referente a um vento que pode acontecer num pequeno instante de tempo, a cada 50 anos. É como se fosse um tornado entrando na cidade com uma duração muito curta. Muito bem, e aí como é que a gente faz? Aí eu expliquei na semana passada, né? Relembrando. Até a última revisão de norma, quando ela entrou com essa possibilidade de H sobre 1.700 e o vento 30%,
Antigamente você fazia H sobre 500. Então era o antigo limite. Esse vento seria 100%. Então, o que eu tenho feito? Eu continuo trabalhando com vento 100%, o meu limite tolerante, né, o meu limite que eu tolero para deslocamento seria o H sobre 500. E aí, tem alguns artigos na internet que até falam que no final não faz diferença nenhuma, porque se você pegar o 500 e dividir por 0,3, né, você pega o limite antigo e divide por 0,3, que é o 30%, você chega no 1.700. Quer ver? Ó, 500 dividido por 0,3 vai dar 1.667. Que é aproximadamente, né, isso aqui é igual a 1.700. Então, como é uma análise quase linear, né, eu não digo que é uma análise linear porque tem a questão do efeito de segunda ordem, mas dá pouca diferença você trabalhar com vento 30% e esse limite, ou vento 100% ou esse limite. Então, a gente esquece, a gente apaga aqui da nossa memória essa opção, e aí a gente trabalha com esse H sobre 500. H sobre 500, 30 metros dividido por 500 é igual 30 dividido por 500 é igual a 0,06 vezes 1000. Está dando 60 milímetros. 60 milímetros. 60 milímetros é muito maior do que está dando ali. Ó. Então esse aqui é o meu limite. Como a maioria dos meus pilares teve uma deformação na ordem de 16, 17, ó, 16 milímetros. 16 milímetros lá no topo. Ó. 17, 17, 16. Olha lá, todos muito iguais. Por que todos os deslocamentos são iguais? Um dia, se você reparar um pilar deslocando muito mais do que o outro, deve ter alguma coisa errada. Porque a laje, ela trava todos eles. Então, para deslocamento horizontal, a laje é muito rígida. Então, ela leva, quando um pilar se desloca, cara, a laje tem como função fazer todo mundo trabalhar junto. Então, os deslocamentos são muito parecidos. Ó. 16, 17. Então, nosso 16, 17 milímetros, nós vamos tomar o máximo aqui. Ó. Nosso 17 milímetros está bem menor que 60 milímetros. Então, a nossa estrutura está rígida, tá bem tranquilo. Aí na aula passada eu falei para vocês que não tendo erro e o deslocamento sendo menor que 60, você pode tentar, se quiser, diminuir um pouco a dimensão dos pilares. Então vamos reduzir, tentar colocar os pilares com 15, as vigas, algumas vigas a gente pode pensar em botar 15 por 40, né? Não, já está 15 por 40, né? Tentar diminuir 15 por 30, a gente poderia tentar diminuir e fazer um estudo comparativo. O que você não pode fazer? Você não pode diminuir a ponto de surgir erros aqui no relatório final de cálculo. E você não pode diminuir a ponto desse deslocamento aqui se aproximar muito do limite, aquele deslocamento horizontal. Aí a gente começou, na semana passada, não sei se vocês lembram, eu vim aqui em resultados, pilares, editar, a gente começou a clicar aqui nos pilares e eu comecei a tentar diminuir. Antes de diminuir, a gente tirou a quantidade da obra. A gente veio aqui, né? Ó, desculpa, eu cliquei aqui errado. A gente veio aqui, clicamos aqui na impressora, aí tem o relatório da obra, quantidade da obra, aceitar. Viemos aqui na última tabelinha, que é o total geral, a soma de todos os andares. Eu peguei esse total, ó, quanto que a gente está gastando de forma, né, de madeira, quanto que a gente está gastando de concreto e quanto que a gente está gastando de aço. Aí eu fui diminuindo e ia fazer um estudo comparativo. O que aconteceu? Eu peguei isso hoje mais cedo e comecei a mexer, eu vi que praticamente não adiantou muito. O que eu diminuí de pilar aumentou muito aqui a quantidade de aço e o deslocamento do prédio aumentou muito. Então, eu acabei que eu voltei. Eu tirei o que a gente tinha feito e voltei. Todos os pilares estão com os originais, com aquela ideia original. Todos eles estão com 20 por 50 na altura toda. Não sei se vocês lembram. A gente veio aqui em resultados na aula passada e eu fui tentando diminuir. Eu fazia da seguinte conta. Vamos tentar colocar... Vou pegar aqui, ó. A gente fez assim, vou tentar colocar aqui o pilar com 15 na altura toda. Então, tentei diminuir o 20, coloquei 15. Aí, o programa recalcula, aí ele implicou em alguns erros, ó.
Então, o 15 por 50 só era acessível do terceiro pavimento para cima. Para baixo, precisava voltar para o 20. Aí eu fui fazendo essa tentativa, né? Então, redução de pilar. O pilar começa com 20 e aí, num determinado andar, ele reduz. O que aconteceu? O volume de concreto diminuiu muito pouco e a quantidade de aço aumentou, porque o pilar ficou com menos seção, implica numa maior quantidade de aço. Aí eu achei melhor voltar. Assim, eu achei que deu pouquíssima diferença, então vamos deixar aqui o nosso pilar, todos eles com 20 por 50. E a viga eu não tentei mexer, tá? E aí fica como exercício para vocês. Se depois vocês, por curiosidade, quiserem tentar, né? Eu vou tentar mexer um pouco aqui na minha estrutura para ver se eu consigo deixar ela mais esbelta. Cara, vocês tentam, se aparecer, tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Tá? Então o que eu queria fazer na aula de hoje? Eu queria começar assim. Estamos com o projeto já pronto, calculado, né? Tá com o projeto já montado, todos os carregamentos. Vamos gerar prancha de desenho, né? Quais são as pranchas que o cliente precisa receber. E aí a gente vai fazer assim. Como o prédio é um pouco mais alto, né? Eu não vou, na aula de hoje, falar sobre fundação. Nem sapata, nem bloco. Eu acho que um prédio com essa altura, né, 8 metros, eu acho que só daria sapata se tivesse um terreno muito, muito bom. Né? Um terreno razoável, ele já não aceita sapata para um prédio de 8 andares. Seria necessário uma fundação profunda. Né? A gente trabalhar com estaca. Como a gente ainda não chegou nas aulas que a gente está avaliando o solo, vamos simular uma coisa que acontece muito no dia a dia dos projetos. Uma empresa é contratada para calcular a estrutura do prédio, né? E outra empresa é calculada para calcular a fundação. Então, como que funciona esse intercâmbio entre essas duas empresas? Uma empresa está calculando a estrutura e uma outra empresa está calculando a fundação. Eu, que sou responsável pela estrutura, eu tenho que informar agora para a empresa que vai fazer a fundação qual é o carregamento do pilar, né? Qual é o carregamento. Então tem várias formas de eu informar isso. Uma delas é eu fazer o seguinte, ó. Eu gerar um desenho. Ó, vim aqui, clicar em desenhos. Deixa eu ver aqui o que deu. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo. E aí eu vou pedir. Aquele negócio de eu ficar mudando os pilares, eu devo ter gerado algum erro no meu modelo. Deixa eu voltar aqui nele. Deixa eu pedir para calcular de novo, porque eu acho que a obra não está calculada. Eu fiquei mexendo e não mandei calcular de novo. Então tem várias formas. Uma é você ir manualmente, pegando a carga de pilar por pilar, anotando numa folha de papel, depois transformando isso num documento. A outra forma é você gerar uma planta de locação e carga. É a que eu mais gosto de fazer. Que aí não tem como criar assim uma desculpa de eu peguei a carga do P1, mas na hora que eu fui calcular a estaca, eu achei que o P1 não era esse pilar aqui do alto, eu achei que o P1 era o outro pilar. Então eu gero uma carga, normalmente uma planta de carga e de locação e cargas, que aí não tem como a pessoa dizer que teve alguma confusão. Mas a gente pode gerar também uma tabela de Excel automática. Eu vou mostrar como é que dá para fazer. E dá para fazer consultando manualmente, pilar por pilar. Vamos esperar o cálculo. Acho que daqui a pouquinho ele já termina. Aí eu vou mostrar as 3 possibilidades. Inclusive teve alguém, eu não sei se foi alguém que está aqui no grupo, que me perguntou isso essa semana, como é que gera carga na fundação. Foi algum de vocês que me perguntou durante a semana?
Fui eu, Quem professor. foi que me pediu? Eu não me lembro se foi o Alex ou se foi o Israel. Israel, eu não me lembro se foi você que me pediu para Fui mostrar. eu, professor. Fui eu. Deixa eu terminar aqui o cálculo e eu vou. Ó, vai terminar. Então terminou, ok, vou fechar. Então vamos lá, eu quero gerar uma planta de locação e carga. Então eu vou clicar aqui em desenhos, vai abrir a minha tela, eu ainda não gerei nenhum desenho. Vou clicar em mais, vou vir aqui em desenho de cargas na fundação, ó, cargas na fundação. Vou deixar a escala 1 para 50 mesmo, lembrando, ó, quem é aluno novo ou começou a assistir aula recentemente, sempre que a gente for gerar o desenho, antes, vale a pena você configurar o tamanho da folha que você quer trabalhar no projeto. Então o meu já está configurado, o meu CIP já está configurado para gerar no formato A1. Ó. Se eu clicar aqui, desenhos, ó, desenhos, eu já apaguei aqui todos os desenhos que estavam aqui nessa confusão aqui dessa meiuca e deixei só o A1. Ó. Então vocês podem apagar, né? Pode apagar tudo e depois clique em mais, insere, escreve A1, 841, 594. É interessante colocar aqui também, ó, 10, 10, 10 e 10 é a margem. Acho que 10 é uma margem interessante. E, para fechar, aproveitando que eu estou aqui, um aluno, se eu não me engano, foi o Marcelo. Eu nem sabia disso. Eu sempre gerava os meus desenhos do CIP e odiava o estilo de texto. O texto era horroroso. Aí ele me mostrou outro dia que dava para mexer. Se eu não me engano é aqui, ó. Clique em configurações de periférico. Deixa eu lembrar onde que é. Aí aqui no DWG, clica em editar. Aí aqui no tipo de letra, você simplesmente apaga e escreve aqui, ó, Arial. Pronto, problema resolvido. Eu trabalhei anos com CIP e não sabia desse pulo do gato. Então o meu CIP agora já está configurado. Ó. Então recapitulando. Número 1, ó, clicou aqui no globinho, cara, desenhos, vai vir aqui, deixa só o A1. Eu deixo o A1 porque eu acho que o A1 é um tamanho interessante. Ah, você quer o A0? Coloca o A0. Ah, o A1 está muito grande, quer o A2? Aí entra na internet, eu já não me lembro de cabeça qual é o tamanho dos outros formatos. É só vir aqui e configurar. O importante é você deixar um único papel aqui, porque senão o CIP é meio bagunçado. Se você deixar mais opções aqui para ele, ele vai escolher o tamanho da impressão, aí vai virar uma bagunça, tá bom? Aí colocou aqui, configuração de periféricos, aqui embaixo, ó, DWG, clica aqui no editar elementos, Arial. Eu não sei se tem que fazer, tem gente que não gosta de gerar o desenho AutoCAD, a pessoa prefere gerar o PDF direto do CIP, né? Então clica aqui, eu não sei se tem a mesma coisa, ó. Não sei, eu acho que não, acho que pelo menos o que eu tenho, eu nunca trabalhei assim, eu sempre gero primeiro o DWG, cliquei aqui, esse pulo do gato eu descobri tem pouco tempo. Então coloquem aqui Arial. Pronto, saindo, saindo. Então, voltando aqui, clico na impressora, mais desenho de cargas na fundação, ó, cargas na fundação, vou deixar 1,50. Aqui, eu tenho, em alguns projetos eu tiro, né? Eu tiro o cortante momento porque, na maioria das vezes, ele não é significativo, tá? O valor é tão pequenininho, aí eu prefiro, quem vai calcular estaca vai só calcular com as cargas verticais. Agora, se você tiver um projeto muito esbelto, que o momento cortante é significativo, você deixa, tá bom? Então, nesse caso aqui eu vou deixar. O arranque pode tirar. Eu acho também, para quem vai gerar a fundação, o arranque aqui é desnecessário. Muito bem. Aí, ok, aceitar. O carimbo é interessante a gente já colocar, então cliquem aqui no carimbo, CIP, aceitar. Aí, aceitar, preenche o carimbo. Então, vou botar aqui, ó, engenheiro Leonardo. A data 29/4/21, cara, local Rio de Janeiro. Cara, esse aqui é o nosso projeto. Deixa eu lembrar aqui qual que é o nosso projeto.
É o nosso modelo, é o nosso projeto 04. Então, é o nosso quarto projeto do nosso curso. O nome dele é Edifício 8 Andares. O nome da planta, Carga na Fundação. E a planta é a nossa planta 01. Aí preenchi, aceitar, aceitar, aceitar. Ele gerou esse desenho. Detalhe, qual que ficou o ruim aqui, ó? Ele colocou muita informação, ó. Cada quadrinho veio com carga axial, momento, cortante, veio o outro cortante. Aí acabou que embolou aqui, ó. Essa caixa aqui subiu em cima dessa. Aí ele não tá dando para ler, ó. Ficou confuso. Como que eu vou resolver isso? Eu acho que a escala, eu vou ter que diminuir a escala, né? Botar uma escala, ou na verdade aumentar a escala, para isso aqui poder ficar mais espaçado, né? O quadro ficar espaçado. Então, eu vou vir aqui fechar, voltei para cá, vamos botar 1 para 25. 1 para 25, aceitar. Vamos ver se vai dar certo. Aí, vamos ver. Pronto. Ó. Então a gente gerou aí uma planta de pilares. Cada pilar agora tem informação das cargas. Então, ó, carga axial, peso próprio, 261. Carga permanente, 221. Sobrecarga, 95. Vento X, menos 40. Vento menos X, mais 40. Vento Y, 140. Vento menos Y, menos 140. Aí você vai gerar essa planta para quem for fazer a fundação. Tá vendo aqui que eu falei que o normal... Olha só, eu tenho medo de eu falar e a pessoa achar que é uma verdade absoluta. Na maioria das edificações aporticadas, o que é uma estrutura aporticada? É uma estrutura que tem bastante vigas e pilares de concreto. Então, as nossas estruturas, que a gente chama de estrutura aporticada de concreto, que é exatamente isso aqui, ó, são muitos pórticos. Ó. Ó, a gente aqui tem uma estrutura bem rígida. Ó. Você tem aqui um pilar, um outro pilar, um pilar central e várias vigas. Isso aqui virou um pórtico muito rígido, né? Porque ainda tem a laje ajudando. Aí você tem um pórtico, você tem um outro pórtico, um outro pórtico, um outro... O prédio todo é aporticado. Então, quando você tem um prédio aporticado, os momentos e os cortantes são muito baixos. Como que a estrutura absorve o momento do vento? Né? Assim, quando o vento bate aqui assim no prédio, ó, dá a sensação que ele iria tombar, né? Assim, caramba, esse prédio aqui vai gerar um momento muito grande aqui na base. Vai gerar, o momento é gigantesco. Só que esse momento, ele é absorvido pelos pilares assim. Como que esse pilar, com esse pilar e com esse pilar, suporta esse vento? Esse pilar aqui vai puxar aqui para baixo e esse aqui vai levantar um pouquinho. Só que como o peso vertical do prédio é maior do que essas cargas, acaba que esse vento, ele pressiona um pouco esse pilar e alivia um pouquinho do lado de cá. Então, assim, resumindo, você não gera momentos fortes nos pilares. O momento do vento é absorvido por esse binário de carregamento aqui, pelas cargas verticais. Esse pilar aqui, ele é pressionado um pouco aqui para baixo, aí ele responde. Né? Aí esse pilar aqui ele vai tentar ser levantado, ele puxa aqui para baixo. Essa combinação de força que mata o momento do vento e não, propriamente dito, um momento de engastamento. Seria diferente, ó. Se eu tivesse um prédio que fosse um único pilar, né? Imagina que eu tivesse um único pilar e aqui fosse a minha fundação. Se eu aplicar um vento aqui, não tem jeito. Aonde que esse vento aqui vai ser absorvido? Vai ser absorvido por esse pilar aqui, né? Esse momento está aqui, é o momento de engastamento. Agora, se eu tiver dois pilares, né? Se eu tiver aqui dois pilares e cada pilar está engastado aqui, ó, esse pilar está engastado e esse pilar está engastado, e eu tenho vários vigas deixando o pórtico muito rígido, quando eu aplico o vento, se eu pensar nisso aqui como uma peça única, realmente gera um momento aqui, ó. Gerou um momento na base do meu edifício. Só que esse momento, ele é travado pela estrutura, não por momento de engastamento, mas por binário de força. Porque a distância entre os pilares é muito forte, muito grande. Então esse pilar aqui, ele vai
gerar, vamos supor, ele vai tentar levantar, né? Na hora que isso aqui tentar empurrar para lá, esse pilar vai tentar levantar. Aí ele vem e gera uma reação aqui para baixo. Esse pilar aqui vai tentar afundar, né? O vento vai pressionar esse pilar para baixo. Aí ele vem e responde com uma carga para cima. Então, parte da minha estrutura vai estar sendo comprimida e parte vai sendo tracionada. Só que isso aqui é para o efeito do vento. Como eu tenho o peso próprio aqui somando, né, o peso próprio mais as cargas permanentes, isso aqui vem somando, gera uma resultante bem grandona. E isso aqui vem somando, gera uma resultante um pouquinho menor. Então, o que o vento faz é, ele alivia, né, ele alivia um lado da estrutura e pressiona o outro lado. Então, os momentos são muito pequenininhos, ó. Vamos voltar aqui, ó, na carga de fundação. Então, já preenchi. Ó, detalhe. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, é insignificante para o cálculo das estacas. O importante está aqui, ó. Isso aqui que é importante. Momento importante. É pouco. Então, eu dou sempre uma olhada, né? Eu dou uma olhada e falo, pô, se é insignificante, eu acho que dá para desconsiderar. Aí eu venho aqui, ó, volto, né? Volto aqui e tiro, ó. Tira momento cortante. Aí aceitar. Ó. Sim. Pronto. Aí a tabela fica mais enxuta, ó. Tá bom? Então vamos lá. Aí essa planta aqui gerou, né? Gerou a planta, eu posso trazer isso aqui para cá, ó, posso trazer para cá. E aí eu gero, ó, imprimir todos. Aí vou clicar aqui aonde eu quero salvar o desenho, vou salvar aqui mesmo na pasta do curso. Só que eu quero salvar aqui, ó. Então, recapitulando, só porque eu acho que fui muito rápido. Gerei o desenho, mas agora eu quero imprimir. Aí clica aqui em imprimir, ele na verdade não vai imprimir, vai gerar um arquivo de EWG. Aí eu vou direcionar onde eu quero salvar. Vou botar o meu padrão. Então, essa aqui é a nossa obra 4, é o meu desenho 1, cargas na fundação, revisão 00. Aí gerei, ó, gerei. Vamos vir aqui na pasta da obra. Tá aqui o desenho, ó. 0401, cargas na fundação. Vou abrir para ver se está direitinho. Pronto. Aí gerou. O que eu vou fazer? Vou entregar isso aqui para a empresa ou para o setor que vai calcular as estacas. Como que a gente faz? Agora vou fingir que eu sou a empresa que recebi esse projeto. O que eu faço com isso? Eu tenho que somar, né? Como que eu somo isso? Tem que só tomar um cuidado, né? Que eu já vi gente errando nisso aqui. Você vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui. Aqui assim. Vou pegar o bloco de nota. Como é que eu somo isso? Ó, peso próprio, PP. Deixa eu aumentar um pouquinho. 261. Aí beleza, vou somar. Carga permanente. Qual que é o valor de carga permanente que está chegando aqui? Vou arredondar um pouquinho. Aqui eu vou botar 262 e aqui eu vou botar 222. Aí sobrecarga igual. Vou pegar qual sobrecarga? 95. Vou botar 96. 96. E o vento? Vento, ó. Deixa eu botar aqui sobrecarga. E o vento, quem que eu vou adotar aqui? Eu tenho um vento que é menos 40 e mais 40. Um é 140, outro é menos 140. Eu pego o maior só. Porque esse vento aqui, ó, é quando o vento bate numa direção. Esse aqui é quando bate na mesma direção no sentido contrário. Então, eu não vou tomar o menos 40. O menos 40 significa que eu estou aliviando o meu pilar. É como se o meu pilar o vento estivesse tirando o peso de cima dele. Mas eu quero sempre trabalhar com a pior consideração. Então, isso aqui eu ignoro. E o 40? O 40 é o vento pressionando ele. Só que o vento, quando age em Y, pressiona muito mais. Pressiona hora 140 e hora alivia com 140. Como esses alivios aqui é sempre menor do que a soma das cargas verticais, nunca vai acontecer do prédio tentar levantar voo. Fala assim, cara, o meu pilar
tá tentando sair do chão. O peso vertical é muito maior. A não ser em edifícios muito, muito altos, né? Edifícios padrão Dubai, as estacas têm que suportar tração. Porque assim, em algum momento um lado do prédio o vento pode ser tão mais forte do que o peso da estrutura que há uma tentativa de levantar. Pode ser. E em galpão acontece muito disso, de você ter que ter uma estaca para segurar o galpão no chão, senão ele levanta voo. Num prédio, ó, se eu somar 261, 221, 95, é muito maior que o menos 140. Então esse menos 140 aqui, para mim também é indiferente. Eu tenho que pegar quem? O 140. Então eu tenho que somar as 3 cargas verticais, ó, mais a maior carga de vento positiva, 140. Então eu venho aqui e escolho 140. 140. Aí quem que é o total disso tudo? Aí vamos somar aqui, ó. Total é igual 262 mais 222 mais 96 mais 140. É igual 720. Pronto, quilonewtons. Quem for dimensionar as estacas, né? Quem for dimensionar as estacas vai dimensionar para aí agora ele tem que ter um conjunto de estacas que suportem 720 kN. Vamos dar um exemplo. Cara, isso aqui é exemplo, sem fazer conta. A pessoa vai escolher uma estaca raiz, né? Vai escolher uma... Estou dando um exemplo. Escolheu lá uma estaca raiz com 30 centímetros de diâmetro. Uma estaca raiz é uma estaca escavada que depois você preenche de concreto. E aí avaliou o SPT, avaliou a tensão no terreno. Isso aí a gente ainda vai estudar mais para frente. Avaliou o SPT, a tensão no terreno, chegou à conclusão que essa estaca tem um N resistente, né, 30 centímetros no seu terreno, aguenta 250 kN, tipo assim, 25 toneladas. Então, qual é a quantidade de estacas que eu preciso para o P1? Então, quantidade de estacas é igual a 720 dividido pela capacidade dessa estaca que você calculou, né? O cálculo dessa estaca a gente vai ver mais para frente. Aí você vai pegar 720 dividido por 250. Ó, você vai precisar de 2,88. Você não pode botar 2,88 estacas. Então, aqui você vai botar 3 estacas. Pronto. Então, aí vai... É assim, aí vai... A pessoa vai calcular, vai detalhar, vai verificar direitinho, vai fazer o cálculo do bloco. Pronto. Tá bom? Vê se ficou alguma dúvida nesse processo. Gerei a carga de fundação, passo para o setor que vai calcular a fundação, ou para a empresa que vai calcular a fundação. Ela, com essas cargas, né, ela soma as cargas positivas, o vento pega sempre o maior valor e dimensiona. Como que ela chega, quanto que é a capacidade da estaca? Vai do tipo da estaca e do tipo de terreno. Chega na capacidade da estaca, né, com o seu respectivo coeficiente de segurança, né, e divide. Lembrando que aqui, ó, não tem coeficiente de segurança. Esses são valores característicos. Assim, é quando o peso próprio age sem coeficiente de segurança, quando a carga permanente, quando a sobrecarga. Aí no dimensionamento da estaca, entra o coeficiente de segurança da para fundação. Então tem estaca que é coeficiente 3, tem tipo de estaca que é coeficiente 4. Então vai depender. Aqui são cargas sem coeficiente de segurança. Para o cálculo do pilar, né, cálculo de armação de pilar, cálculo das vigas, todos esses carregamentos aqui foram majorados, né, por 1.4, 1.3, 1.45, tá? E aí chegou num valor, né, esse aqui seria o nosso NK, sem coeficiente de segurança, ó, 720 kN. Né? Se eu quisesse dimensionar, por exemplo, o pilar, eu não iria dimensionar para 720, eu iria dimensionar para o ND, que seria o 720 vezes um coeficiente de segurança, vou botar 1.4. Então, para o cálculo do pilar, 720 vezes 1.4 igual 1.080 kN, né? Então, a gente iria dimensionar para um valor com coeficiente de segurança. Para o cálculo das estacas, a gente passa valor característico. É esse valor aqui que tem que... Porque senão você majora e depois a pessoa que vai fazer a fundação vai majorar, aí vira uma confusão. Então, o que a gente faz? A gente gera uma planta sem coeficiente de segurança. No cálculo das estacas entra o coeficiente para cada tipo de estaca.
Vê se ficou alguma dúvida nesse processo. Aí geramos o desenho, né? Não quero entregar, eu quero que quem for calcular as estacas avalie se o momento é alto ou baixo. Porque quando o momento é um pouquinho alto, aí tem que somar esse momento algumas estacas têm que absorver esse momento. Aí, eu quero gerar esse quadrinho aqui maior. Tudo bem, sem problema. Volta aqui, né, no cálculo do desenho. Ó. Cargas na fundação. Coloca aqui o momento. Momento cortante, aceitar, aceitar, aceitar. Sim. Pronto. Ó. Saiu aqui o cálculo com os momentos, etc. Vamos lá. Segunda, só para fechar esse assunto. Eu não quero o momento, nem o cortante, e não quero uma escala de 1 para 25. Isso aí é muito natural também. Eu quero uma escala 1 para 50. Pronto, aceitar. Voltei para a escala 1 para 70. 1 para 50. Gerei o desenho. Ó, aí gerou o desenho. Vou empurrar isso aqui para cima. Ó. Vou empurrar para cá. Aí detalhe. Aqui, ó, aconteceu isso aqui, ó. Esse quadrinho caiu em cima desse quadro, né? Ó, esse quadro caiu em cima desse quadro. Como que eu faço para tirar? Isso aqui também de vez em quando eu esqueço, eu passo uma raiva danada, porque tem hora que você tem um pilar muito próximo do outro, um quadrinho cai exatamente em cima do quadrinho do outro. Então, como que quando você vê que tá sobrepostos as informações, você volta aqui, ó, volta aqui na carga na fundação, dá 2 cliques, aí vem aqui, ó, editar posição. Ó, editar posição. Aí entrou, aceitou, aceitou. Aí vem para cá, aí você mexe, ó, traz esse aqui um pouquinho para cá, esse um pouquinho para cá. Puxa, põe esse aqui um pouquinho mais para cá. Ó, puxa esse aqui, põe mais para cá. Puxa esse aqui mais para cá. O CIP não é muito bom para fazer isso não, fica às vezes meio complicado mesmo. Tá vendo? Aí aqui, ó, tá o P8 2 vezes, ó, você pode trazer para cá. Se você me perguntar por que fica essa confusão aqui, eu acho que o programa vai melhorar nesse sentido ao longo dos anos aí. Eu acho que eles já vão... Tem que dar sempre uma olhadinha para ver se não tá... Pronto, aí... Esteira, né? Ó, fiz cagada. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Trazer isso aqui pra cá. Trazer esse pra cá. Trazer esse aqui um pouquinho mais pra cá. Pronto, foi. Agora eu posso trazer esse aqui um pouquinho mais para próximo. Pronto. Aí, por que eu fiz questão de mostrar isso? Porque isso direto acontece quando a gente quer economizar papel, né? Eu quero economizar folha, então eu vou gerar aqui a planta de locação, mas eu não quero que ela ocupe uma folha 1. Então, isso aqui para mim já é suficiente, ó. Eu posso vir aqui e botar agora outras plantas aqui de baixo. Então, vamos lá, vamos para outras plantas. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Então, gerei planta de carga na fundação. Agora tem que gerar as formas da nossa edificação, né? Tem que gerar as formas. Então, vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu preciso gerar eixo, né? Já que eu quero criar forma, eu tenho que criar os eixos aqui da minha obra. Então, eu vou voltar aqui em entradas de pilares, ó. E vou desligar as cotas e vou desligar a máscara. Vou desligar a máscara. Ó, eu não tenho eixo aqui para essa obra ainda, então vamos criar. Introdução, linha de referência, introduzir linha horizontal. Vou clicar aqui, ó. Vou chamar essa de linha A. Linha A. Linha A, linha B, linha C aqui e linha D. Pronto. Então criei os meus eixos horizontais. Agora eu vou criar as linhas verticais. Vou clicar no primeiro pilar, vou chamar de eixo 1, eixo 2, eixo 3, 4, 5, 6. Pronto. Então tem agora os eixos da minha obra. Aí vou voltar aqui, ó, na entrada de pavimento. Ó, vou entrar na entrada. E aí eu vou gerar as formas aqui desse andar. Então
Vamos lá, ó. Clicar aqui na Leonardo, você impressora. pode Oi, pode repetir? falar, Odilene. Ai, desculpa, peraí, deixa eu baixar o áudio. Odilene. Você pode repetir essa parte aí, que eu não Ah, entendi dos muito bem onde eixos. que Então vai vamos lá. fazer isso. É assim, ó. A gente vem aqui em entrada de pilares, introdução, linha de referência, tá? Aí, clicou em linha de referência, você tem aqui como introduzir a linha horizontal e a linha vertical. A nomenclatura, você que escolhe, se você quer trabalhar com letra ou número. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com letra numa direção e número na outra. Aí tanto faz, eu escolhi aqui A, B, C para as linhas, para os eixos horizontais, e eu numerei de 1 a 6 as linhas verticais. Aí você clicou em introduzir linha, é só vir clicando no pilar, tá? Ah, não ficou do jeito que você queria, você pode apagar. Ah, eu queria que tivesse um pouquinho para baixo, aí você pode mover depois, ó. Aí você vai clicando aqui e vai acertando, Ah, tá bom, tá entendi. bom? Obrigada. Então é aqui, pronto. Aí vamos lá, ó. Vou gerar agora a planta de forma desse andar, do térreo. Né? Eu não tenho sapata nem bloco, porque vai ser uma outra empresa que vai executar. Então eu tenho que gerar as formas agora do térreo para cima. Vou clicar aqui em desenho, estou com as cargas na fundação, vou adicionar aqui, ó, desenho de formas. Ó. De qual grupo? Ah, eu quero do grupo 1 até o grupo 1. Eu só quero o grupo 1. Vamos ver o que vai acontecer. E quero manter a escala 1 para 50. Aceitar. Como agora eu vou gerar, inclusive, ó, eu quero que saia esses dois desenhos aqui no mesmo papel, né, na mesma folha. Então o que eu vou fazer? Ó? Carimbo, ó, já está o CIP, aceitar. Só que aqui agora não é carga na fundação, é carga na fundação e formas. Né? Vou aproveitar papel. Ó, então botei cargas na. Vou até botar no top. Cargas na fundação e formas. Aceitar. Vamos ver o que eu consigo aqui. Ó, saiu um em cada desenho, eu posso mover esse aqui para cima. Né? Trazer esse aqui para o lado. Vamos ver como é que tá. Ó, então ficou aqui aquela minha carga, aqui ficou. Olha, eu já me arrependi. Eu não sei se vale a pena a gente gerar esse desenho junto com esse aqui. Eu acho que esse aqui vai para uma empresa, então não tem necessidade de ter esse desenho mais as formas, né? Senão no dia que você mandar a forma vai gerar confusão, né, lá na obra. O que é isso aqui? Então, já me arrependi. Vou voltar aqui, ó. A gente já gerou nossas formas, vou desligar isso aqui. E vou gerar o desenho. Então esse aqui não vai ser mais a carga, eu já gerei, vou transformar isso aqui em desenho 2 e vou botar aqui, ó, formas do térreo. Térreo. Aceitar. Sim. Aí gerei a formas, tá aqui. Duas coisas. Primeiro, eu posso mover isso aqui para cima, movo o título, jogo a quantidade aqui para o lado, né? Jogo a quantidade para o lado, e aí eu posso avaliar se as informações estão legais ou não. Eu acho que está faltando um corte, né? Eu gosto sempre de gerar forma e corte. Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, né? Só a planta de forma eu acho que fica muito pobre o desenho. Então o que a gente pode fazer? Eu posso fechar o desenho, ó, posso fechar o desenho, cancelar, voltar aqui para minha edição. Aí a gente faz o seguinte, ó, grupos, cortes. Então tem aqui, ó, a opção de você passar corte na estrutura. Ó. Aí a gente pode clicar, cortes, vai abrir essa janelinha. Aí eu posso vir aqui, ó, introduzir cortes. Ó, introduzir cortes. Aí vou clicar e o corte fica a critério de cada um. Eu vou tentar passar um corte aqui bem no eixo B, ó. Puxei, aí só lembrando, ó, quando for fazer corte, deixa sempre o perpendicular ligado. Então clica aqui no perpendicular. Traz o mouse aqui para o outro lado. Ele cortou, mas ele jogou o corte aqui dentro da estrutura. Isso aqui fica uma confusão, né? Aí o que eu faço? Eu dou um clique aqui em cima. Ó, eu trago o corte aqui para cima, ó, e jogo ele aqui. Pronto, então recapitulando, ó, recapitulando, o que eu fiz? Grupo, cortes, introduzir cortes, deixei o perpendicular ligado, escolhi um local para cortar, agora eu vou cortar fora, tá? Vou fazer um corte aqui, ó. Cortei com o perpendicular ligado e trouxe aqui para cima, ó.
Pronto. Como não tem laje, ó, aonde tem viga ele cortou a viga, aonde não tem só tem viga desculpa, onde não tem laje, ó, ele deixou aqui o vazio. Eu acho que ficou interessante esses dois cortes. Pronto. Ah, eu quero também um corte na transversal. Cortes, introduzir cortes. Aí eu posso passar um corte aqui em cima do eixo 2, ó. Cortei, vou trazer aqui para o lado, ó. Pronto. Começou a mexer no desenho, não importa se isso aqui você está visualizando ou não. Na hora que você for gerar o desenho, vai gerar. Quer ver? Ó, vamos lá. Cliquei agora, voltando. Desliguei aqui carga de fundação, desenho de formas. Eu só estou gerando a forma do piso do grupo 1. Aceitar, aceitar, aceitar novamente. Sim. Ó. Pronto, então agora aqui tá os cortes. Outra coisa que é bom fazer, que o CIP tem o recurso, é a gente passar cota, a gente cotar. Tem gente que prefere cotar no CAD, eu também prefiro cotar no CAD, mas a pessoa não quer de jeito nenhum trabalhar utilizando o AutoCAD, quer tentar ser o mais independente possível dentro do CIP. Então, ok, vamos tentar passar algumas cotas internas aqui no projeto. Ó. Então vamos sair, vamos vir aqui de novo em grupos. Eu não sei por que as cotas estão dentro de cortes, mas paciência, funciona assim. Vem aqui em cortes, vai abrir essa janela aqui. Aí, em vez de você clicar em introduzir cortes, você clica aqui em introduzir cotas. Aí clicou, aí dá um clique aqui, ó, e clica lá do outro lado. Ele vai gerar várias cotas aqui, ó, 330, 15, 8.8. Aí pode fazer a mesma coisa aqui, ó, passar uma cota aqui por dentro. Ó. Pronto, acho que já é o suficiente. Vamos lá, vamos gerar o desenho. Vamos gerar o desenho de formas, aceitar, aceitar, sim, pronto, tá aí, ó. As cotas. Tá bom? Vamos lá, outra coisa que dá pra gente fazer. O desenho aqui é muito grande para um andar só. Então vamos fechar isso aqui, dar 2 cliques no desenho de formas e tentar fazer o seguinte, eu quero então do grupo 1 até o grupo 2, dá para em cada planta sair 2 andares. Então, ó, do grupo 1, não, na verdade é do grupo 1 até o 2. Aceitar, aceitar, aceitar. Sim. Aí gerou em folhas separadas, eu vou trazer esse aqui para cima, ele vai aceitar. Vou apagar as vazias, apaguei. Vou trazer esse quadro para o lado aqui. Esse aqui é o título, esse de cá. Vou trazer esse aqui para baixo. Esse é o título de cá. Ó. Pronto. Aqui gerou corte. Ó, aqui gerou corte. E aqui gerou um cortezinho que devia estar aqui, ó. Que a gente fez no dia que eu quis mostrar para vocês o rebaixo. Ah, mas eu quero mais corte, né? Eu acho que eu quero ter mais informação de corte desse andar. Então, o que a gente pode fazer, ó? Fecha. Vamos lá no segundo andar. Ó, vamos aqui no grupo 2. Vou desligar aqui o carregamento. Vou desligar a máscara. E vamos colocar alguns cortes. Introduzir cortes. Ó. Já tem um aqui da varanda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer mais um aqui, ó. Daqui até aqui. E vou apagar esse outro aqui, então, que aí ficou demais, né? Apagar, eu vou apagar o pequenininho, ó, que é o A. Apaguei, pronto, aí ficou um corte único, ó, direto. Posso fazer um outro corte aqui, ó. Introduzir cortes, vou fazer um corte aqui desse. Aqui é livre escolha, tá? Você vai cortando o que você achar interessante. Vou botar cota também, então cortes. Introduzir cotas, ó, vou passar uma cota direto aqui, passar uma outra aqui, ó. Passar uma aqui também. Pronto. Passar uma interna aqui, ó, aqui dentro. Pronto, vamos ver como é que ficou. Gerar desenhos. De 1 até 2, aceitar, aceitar, aceitar. Sim. Ó, acho que ficou legal.
Por mim já está com bastante, tá com as informações necessárias. Só que o CIP ele é muito bagunçado. Olha lá, ele gera aqui, às vezes, o 150 dentro da viga, aí na hora que você for imprimir, às vezes vai ficar ruim, ó. O 8 e 8. Não... Então, como você faz? Você pode tentar editar alguma coisa aqui ou deixar para fazer a finalização no desenho no AutoCAD. Se você quiser finalizar o desenho no AutoCAD, você imprime. Ah, eu quero tentar melhorar alguma coisa aqui ainda. Então você pode vir aqui e editar desenho. Ó. Editar desenho, clica no desenho. Aí você pode, ó. Quero tentar empurrar esse 15 para cá, ó. Esse zero, para falar a verdade, eu não sei de onde que ele veio, esse zero. Ó, empurrei o 15 para cá. O 5 tá muito aqui, eu posso trazer ele para cá. Vamos ver aqui, ó. 35 tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para fazer. Olha lá, o 2 aqui ficou embolado, você pode trazer. Então, vamos lá, recapitulando. Você pode tentar, no editar desenhos, tentar dar essa edição aqui, final aqui dentro do CIP. Eu prefiro não fazer. O que eu prefiro fazer? Prefiro aceitar, clicar em imprimir, aí clicar, já está direcionado aqui aonde a gente quer salvar. Aí vamos lá. Obra 04, desenho 02, formas do térreo e primeiro pavimento. Tracinho, revisão 00. Aí gerei o desenho, né? Gerei o desenho, fechei. Vamos lá no AutoCAD, ver o que a gente acabou de gerar. Ó, gerei aqui o desenho de formas, térreo e primeiro pavimento. Abri o desenho, pronto. E aí aqui eu não tenho como dar aula de AutoCAD para vocês agora, mas vocês podem cotar o desenho. Ah, esse zero aqui eu não queria que tivesse aqui, né? Ele é uma informação perdida. Eu acho desnecessário cotar isso aqui. Eu acho informação demais, ó, esse 5 e o 35. Né? Eu acho que já, assim, você tendo a dimensão da viga, essa viga está alinhada no pilar, essa viga está alinhada no pilar, e a gente já gerou os eixos aqui, ó, 3,53, 3,49, essas informaçõezinhas aqui é demais, ó. Então, você pode vir aqui e apagar. Isso aqui eu vou dar uma aula depois, assim, do que eu gosto de apagar, o que eu não gosto de apagar. Eu não gosto desse 8 e 8, ó. Eu prefiro tirar isso aqui, ó. Tira essa bolinha do meio e deixa aqui só a cota do 15. Aí copia um 15 aqui, ó. Então, tem gente... hoje mesmo, lá no escritório, eu recebi um projeto de uma cliente que ela pediu para a gente revisar um projeto de um outro calculista. Cara, assim, faltou um pouquinho de trato. Na hora que gerou o desenho, ele gerou o desenho direto do CIP, mas do jeito que gerou o desenho, mandou para o cliente. Tá? Eu achei embolado, assim, eu achei que estava bem confuso o desenho. Podia ter tido um carinho maior, vindo limpando, organizando o desenho. Né? Ó, isso aqui, às vezes, na hora que for imprimir, com essa linha aqui vai gerar um borrão, então vale a pena você trazer um pouquinho aqui para cima. Olha lá, aqui esse X com esse X vai dar um borrão aqui no 330, você pode pegar o 330, trazer um pouquinho para o lado. Né? Essas informações, aqui ó, olha o V2 com o 17, vai dar confusão. Então, apaga esse 17 aqui, ó, né? Apaga o 17, pode apagar o 5, pode apagar aqui o 18, apagar essa setinha. Você vai olhando e vai vendo o que é informação demais. Ó. Esse 8 e 8, tá? Bobeira ter isso aqui, ó. Né? Para que tem que saber que é 8 e 8? É 15. Então, o CIP é um bom programa, mas na hora que ele gera o desenho, você precisa vir aqui e dar uma melhorada. Pronto, geramos o desenho de forma do térreo e do primeiro pavimento. Agora é repetir o processo, né? O que é repetir o processo? Volta lá Professor. no CIP. Né? Só recapitulando. Eu acho aqui sempre interessante, né? Você também colocar aqui o seu logotipo, colocar aqui as informações de projeto, cobrimento, qual é o FCK que tem que ser adotado, né? Algumas informações saem por aqui em algum local, ó. Deixa eu dar uma olhada se saiu. Eu acho aqui nem saiu o FCK adotado. Então, vale a pena você colocar as informações aqui, né? Melhorar, botar o seu logotipo, dar uma cara, né? Para não parecer que você simplesmente pegou o desenho do jeito que saiu do computador, você enviou para o cliente. Tem que melhorar um pouco isso, né? Vamos lá. Vamos vir Professor. aqui para o CIP.
E vamos continuar. Então, gerei a forma do térreo do primeiro. Aí a gente tem que vir aqui, ó. Uma coisa interessante aqui que eu podia aproveitar esse projeto e mostrar para vocês. Quando a gente tem vários andares iguais, ó, isso aqui é uma novidade. Eu tenho, por exemplo, esse prédio aqui é muito igual, né? Eu tenho o térreo, que é diferente. Aí eu tenho esse andar, que é igual a 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 esse andar. É o mesmo carregamento, mesma estrutura, mesmo pé direito. Eu tenho esse andar que é igual, tenho esse andar que tem igual, tenho esse andar que é igual e parou. Cobertura sempre é diferente. Não tem como você falar que a cobertura é igual. O próprio carregamento dela já difere. Tá. E o que acontece? Por norma, a gente nunca pode ter esse aqui como pavimento tipo. Tá? Para cálculo de estrutura, o primeiro pavimento e o térreo são... Por quê? Porque o andar de cima é diferente do andar de baixo. É isso. Então, ele não pode ser considerado um tipo. Para arquitetura, pode. Para estrutura, calma. Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um pavimento independente, esse aqui é um pavimento independente, mas a gente pode tentar juntar isso tudo aqui, ó, num único grupo. Porém, a norma não deixa, nem o CIP também não deixa, a gente juntar mais do que 4 pavimentos para cálculo de estrutura. Então, o programa vai pedir para a gente fazer o seguinte, ó, esse 1, 2, 3, 4, a gente pode juntar isso aqui num grupo. E aí a gente pode juntar depois esses 3 aqui num outro grupo. Por que isso facilita? A gente vai diminuir a quantidade de desenho, né? Vai ser mais simples os desenhos que vão ser gerados. Então, a gente pode vir aqui, ó. Isso eu acho que eu não mostrei para vocês ainda. Deixa eu até lembrar onde que é. É aqui, ó, entrada de pilares. Então, tem que voltar na entrada de pilares. Tá? Essa questão a gente só faz realmente quando o prédio é muito alto e tem vários andares iguais. A gente vem aqui, ó, introdução, pisos e grupos, unir grupos, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, unir grupos. Todo mundo viu aqui onde que é, ó. Introdução, pisos e grupos, unir. Aí, ok. Ó, então eu vou juntar. Esse aqui é o térreo com o primeiro? Não. Eu vou juntar o primeiro com o segundo? Não. Eu vou juntar o segundo com o terceiro. Juntei, ó. Qual o grupo que deve conservar a informação? Eu não entendi por que o primeiro é diferente do segundo. Oi, Evandro. Eu não entendi por que o primeiro... Não, então, o primeiro, mesmo sendo igual, olha só, isso é questão, eu não sei se está bem na norma, mas eu sei que é de praxe, para cálculo de prédio a gente fazer. Por que a gente não junta, eu não falo que esse aqui é igual? Porque normalmente esse pé direito é diferente, então os pilares vão ser calculados de uma forma diferente, né? E a rigidez desse pavimento de baixo é diferente. Então, é bom que esse pavimento seja calculado em separado, porque pode ser que ele tenha que ter um pouco mais de armação para poder suportar esse pé direito diferente, cara, a rigidez dos pilares. Então, esse conjunto aqui é bom calcular em separado, porque o que pode acontecer? O programa pode botar uma armação muito grande para esse pavimento. Para cá, poderia ser uma armação menor. Aí, se você juntar, o que ele faz? Ele pega sempre o pior. Aí ele vai pegar a quantidade maior de armação aqui e vai replicar nos pavimentos de cima. Então, de praxe, cobertura é natural que seja diferente, porque o carregamento é diferente. E o primeiro pavimento é bom também não agrupar, deixar ele em separado. Entendi. Tá? Porque normalmente o primeiro pavimento já é de praxe, ele sempre dá um carregamento maior, porque ele é o primeiro, ele é o que absorve mais esforço assim, do conjunto dos andares. Então, se você agrupar, ele vai replicar a armação aqui, vai jogar a armação para cima. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam onde que é. Volta para a entrada de pilares, introdução, pilares, introdução, pisos e grupos. Aí, unir grupos, ó, unir grupos. Aí, de novo, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou... não sei se vocês estão percebendo, ó. Ele vem com essa setinha aqui falando quem que você quer unir. Aí você vai passando, ó, unir primeiro com o segundo? Não. Unir segundo com o terceiro? Sim. Eu quero unir o segundo com o terceiro. Aí cliquei. Aceitar. Ele pergunta assim, qual que você quer que tome como base, como referência? Eu quero que seja o segundo. Aqui tanto faz, porque os dois estão iguais. Aí, aceitar. Pronto. Unir grupos, eu vou continuar. Ó, vou continuar. Quem que eu vou unir agora? O térreo com o primeiro? Não.
o primeiro com o terceiro e o quarto? Não. Vou andar o terceiro e o quarto com o quarto pavimento? Sim, vou juntar esses dois, ó. Juntei. Ó, eu quero juntar o piso 3 e o piso 4 com o quarto pavimento. E vou continuar. Ó, eu posso juntar mais um aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Juntei. Ó. Pronto. Agora unir. Se eu tentar unir mais um aqui, eu acho que o programa nem aceita. Aí eu vou agora só juntar aqui, ó. Esse com esse. E esse aqui com esse aqui. E já não vou juntar o próximo. Porque o próximo já seria, ó. Ele já nem está aceitando mais, ó. Já não aceitou. Você passa o mouse aqui e não está aceitando mais. Então fechou. Pronto. Editar pisos. Olha lá, ele juntou. Ele juntou o segundo com o terceiro, com o quarto e com o quinto. E juntou esses dois aqui, ó. Esses três, desculpa. Pronto, o restante está solto. Aí agora, ó, infelizmente vou pedir para calcular. Eu vou ter que calcular de novo, porque agora eu mexi na edificação. Calcular. E aí, enquanto está calculando, vamos tirar um intervalinho para a gente beber uma água, pode ser? Pode ser. Pode sim.